Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de ótica e nessa aula a gente vai falar sobre uma parte dos cálculos que a gente usa com as lentes esféricas, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Eu quero começar falando com vocês sobre a distância focal. Eu coloquei ali então duas lentes, uma convergente e outra divergente. Vamos começar dando uma olhada ali na lente da esquerda. Eu tenho ali para vocês dois raios de luz chegando na lente paralelos ao eixo principal. O que a gente sabe? Que é uma lente convergente, então os raios de luz vão se aproximar. E como eles chegaram paralelos ao eixo principal, eles saem passando pelo foco. Agora vamos lá na lente da direita. É uma lente de bordos grossos, ou seja, é uma lente divergente. Então, os raios de luz que chegam paralelos ao eixo principal vão divergir, ou seja, vão se afastar. Só que, como eles chegam paralelos ao eixo principal, eles se afastam, só que alinhados com o foco. Então, essa é uma diferença importante de uma lente para outra. Na lente convergente, os raios de luz passam de verdade pelo foco. Já na divergente, é só um prolongamento deles que passa pelo foco. Então, eu vou anotar para vocês uma informação que a gente já viu lá na primeira aula de lentes. Na lente convergente, a gente tem um foco real. Já na lente divergente, como é só um prolongamento, a gente tem um foco virtual. E aí nos exercícios vai ser bem comum a gente precisar dessa distância entre o foco e o centro óptico. Essa distância é a distância focal que eu destaquei aqui em cima para vocês. Sobre essa distância focal, é importante que a gente saiba uma informação sobre o sinal. Olha só, toda vez que o foco é um foco real, eu vou dizer para vocês que a distância focal é positiva, tudo bem? E sempre que o foco é um foco virtual, a gente vai dizer que essa distância focal ela é negativa, igualzinho a gente aprendeu lá nos espelhos. E aí, essa distância focal, então, vai permitir a gente identificar qual é o tipo de lente que a gente está falando, tudo bem? Então, toda vez que a gente estiver falando de uma lente convergente, a gente vai falar de uma distância focal positiva. E toda vez que a gente estiver falando de uma lente do tipo divergente, a gente vai estar falando de uma distância focal negativa. E essa informação, muitas vezes, o exercício não te diz. Você é que tem que saber adicionar o sinal na hora dos cálculos, tudo bem? Detalhe, pessoal, a distância focal, como o próprio nome diz, é uma distância. Se é uma distância, ela vai ser medida em metros, em centímetros, em milímetros, tudo bem? Ou seja, unidades de comprimento. Seguindo, pessoal. A gente viu na aula passada que se a gente colocar um objeto mais afastado da lente do que o ponto antiprincipal, depois do ponto antiprincipal, a gente vai ter a formação de uma imagem entre o foco e o antiprincipal, que era com essas propriedades que está ali, ela era real, invertida e menor. Mas nem é isso que eu quero discutir com vocês agora. A gente sabe que tem uma distância entre o objeto e a lente. Essa distância é a posição do objeto em relação à lente, que a gente vai usar a letra P para representar. Existe também uma distância entre a imagem e a lente. Essa distância da imagem até a lente é a posição da imagem, que a gente também vai usar a letra P, só que para diferenciar quando é a imagem, a gente usa o P'. E a gente tem também a distância que existe entre o foco e a lente, que a gente usa o Fzinho, que é para a gente a distância focal. Detalhe, né? Ele tem exatamente a mesma medida para qualquer um dos lados da lente que você queira usar. E aí, a gente tem uma relação entre essas grandezas, que são a distância focal, a posição do objeto e a posição da imagem. A relação matemática entre elas é dada para a gente pela equação de Gauss. Nossa, Coelho, o mesmo nome da equação que a gente estudou lá nos espelhos esféricos, isso aí. E olha que legal, é exatamente a mesma equação, ou seja, o inverso da distância focal é igual ao inverso da posição do objeto mais o inverso da posição da imagem. Então você já sabe trabalhar com essa equação, você só precisa tomar cuidado porque qualquer um dos três pode ser positivo ou negativo, um independentemente do outro. Então vamos relembrar a questão dos sinais, tá? Sobre a distância focal, a gente acabou de falar, mas vamos anotar bem direitinho aqui. Quando que ela é positiva
quando que ela é negativa. Sobre a posição do objeto P, vamos anotar certinho quando que é P positivo e quando que é P negativo. E sobre o P', que é a posição da imagem, também vamos anotar bem certinho quando que é positivo e quando que é negativo. Olha só, pessoal, F, P e P' são positivos quando tem natureza real e negativos quando tem natureza virtual. Então, o F positivo é toda vez que é um foco real e negativo toda vez que é um foco virtual. Como a gente viu agora há pouquinho, foco real e foco virtual permitem a gente saber o tipo de lente, né? O real era uma lente convergente e o virtual é no caso de uma lente divergente. Agora olha só, o P. P é posição do objeto, então qualquer informação que eu fale aqui, eu vou falar obrigatoriamente sobre o objeto. Vamos lá, olha que fácil. P é positivo quando é um objeto real e é negativo quando é um objeto virtual. E P', pessoal, P' é posição da imagem. Então, qualquer coisa que eu fale aqui, eu vou falar obrigatoriamente sobre a imagem. Então, P' é positivo toda vez que a imagem é real e é negativo toda vez que a imagem é virtual. Então, pessoal, olha só, essa convenção de sinais que a gente estabeleceu aqui para a distância focal, para a posição do objeto e para a posição da imagem é fundamental para que a gente consiga acertar os exercícios, porque a parte matemática da equação é bem simplesinha e a gente já treinou bastante lá nos espelhos esféricos. Bom, vamos fazer o seguinte, então vamos usar essas informações para a gente poder resolver um exercício? Um objeto movimenta-se com velocidade constante ao longo do eixo óptico de uma lente delgada positiva de distância focal f igual a 10 centímetros. Opa, peraí, ele colocou para a gente uma lente delgada positiva. Quando ele fala lente positiva, quer dizer para a gente que a distância focal é positiva, ou seja, obrigatoriamente isso aqui significa para a gente que é uma lente convergente, tudo bem? Por isso, fundamental você saber a questão dos sinais. Seguindo, então, de distância focal 10 centímetros. No intervalo de 1 segundo, o objeto se aproxima da lente, indo da posição 30 centímetros para a posição 20 centímetros, em relação ao centro óptico da lente. V0 e VI são as velocidades médias do objeto e da imagem, respectivamente medidas em relação ao centro óptico da lente. Desprezando-se o tempo de propagação dos raios de luz, é correto concluir que o módulo da razão V0 por VI é... Nossa, Coelho, o que é isso? Calma que é bem tranquilinho, a gente só tem que tirar bem certinho as informações do enunciado. Bom, ele disse para a gente que a distância focal é 10 centímetros. Agora, ele disse para a gente também que no intervalo de tempo de 1 segundo, o objeto vai se aproximar da lente. Primeiro, a posição do objeto era 30 centímetros. Depois, ela é 20 centímetros. Então, eu tenho duas posições diferentes para o objeto. Então, eu posso dizer para vocês tranquilamente aqui o quê? Que posição do objeto eu vou chamar de 1 é 30 centímetros, tudo bem? E a posição do objeto numa situação 2 é 20 centímetros. O que vai acontecer? Essa posição do objeto vai gerar uma posição da imagem, P1'. E essa posição do objeto vai gerar uma posição da imagem P2'. O objeto se deslocou dessa posição para essa. Naturalmente, a imagem vai se deslocar dessa posição para essa. E aí, como a gente sabe que o tempo é 1 segundo, ele pediu a comparação das velocidades, fica fácil, porque a gente consegue achar pela distância percorrida pelo objeto e a distância percorrida pela imagem as suas velocidades. Vamos seguir, então. Então, olha só, pessoal, eu coloquei para vocês ali as informações que a gente destacou no enunciado. A distância focal é 10 centímetros, o intervalo de tempo é 1 segundo, a primeira posição do objeto é 30 centímetros, a segunda posição do objeto é 20 centímetros, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essas informações primeiro para achar a primeira posição da imagem e depois achar a segunda posição da imagem. Então, vamos começar pela posição 1 da nossa imagem. A gente sabe que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'.
Claro que aqui a gente vai considerar o quê? A posição 1 do objeto, então a gente vai achar a posição 1 da imagem. Eu tenho aqui então que 1 sobre f, a distância focal é 10 centímetros, é igual a 1 sobre a posição do objeto, que é 30, mais 1 sobre a posição da imagem, que é o P1'. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esse termo, que é positivo, vou levar ele lá para o outro lado. Então, vai ficar para a gente 1 sobre o P1' é igual a 1 sobre 10 menos 1 sobre 30. Aí vai dar para a gente que 1 sobre P1' é igual a o mínimo de 10 e 30 vai dar 30. Aí vamos lá, igual a gente aprende com o ferreto. 30 dividido por 10 vai dar 3, vezes 1 é 3, menos, né? 30 por 30 vai dar 1, vezes 1 é 1. Aqui vai dar para a gente, então, que 1 sobre P1' é igual a 3 menos 1 é 2, dividido por 30. Aqui a gente pode simplificar o 2 com o 30, vai dar 1 e vai dar 15. Agora vamos multiplicar cruzado. Olha só, eu vou fazer para vocês então P1 vezes 1, vai dar para a gente aqui P1' igual a 1 vezes 15, que vai dar 15 centímetros, tudo bem? Então a gente já achou uma das posições da imagem, que é a posição 15 centímetros. Agora vamos achar, na posição 2 do objeto, que é a posição final dele, qual seria a posição da imagem. De novo, a gente vai usar então que 1 sobre f é igual a 1 sobre p, que é a posição do objeto, mais 1 sobre p', que é a posição da imagem. Só que detalhe, agora é a posição 2, tanto do objeto quanto da imagem. E o f, não é o f2? Não, né, gente? É a mesma lente que está sendo usada, então é a mesma distância focal. Vai ficar para a gente, então, 1 sobre 10 é igual a 1 sobre posição do objeto. Agora, a posição do objeto é 20 centímetros, tá bom? Mais 1 sobre o P2', que é a nova posição da imagem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse termo aqui que está positivo, vai levar ele lá para o outro lado negativo. Então, vai ficar para a gente que 1 sobre P2' é igual a 1 sobre 10, que já estava lá do outro lado, menos 1 sobre 20. Isso vai dar para a gente que 1 sobre P2' é igual a... Aqui eu vou fazer o mínimo, de 10 e 20 vai dar 20, daí vamos lá. 20 dividido por 10 vai dar 2, menos 20 por 20 dá 1, vezes 1 é 1. Aí vai dar para a gente que 1 sobre P2' é igual a 2 menos 1 é 1, dividido por 20. Agora a gente vai multiplicar cruzado, então eu vou fazer o P2' vezes 1, vai dar o P2'. Isso aqui é igual a, multiplicando cruzado, 20 vezes 1, vai dar para a gente 20 centímetros. E aqui a gente achou a posição final da imagem, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar um pouco essas informações que estão aqui, para sobrar um pouquinho mais de espaço para a gente terminar o exercício. Vamos deixar anotado então o seguinte, a posição inicial do objeto é 30 centímetros, a posição inicial da imagem, a gente já calculou, ela vale 15 centímetros, então vamos anotar aqui que P1' é a posição 15 centímetros, tá bom? A posição final do objeto é 20 centímetros, e a gente calculou que P2', que é a posição final da imagem, é a posição 20 centímetros. Então vamos anotar aqui 20 centímetros, tudo bem? Agora eu vou tirar essas outras informações que estão na tela para a gente poder fazer os cálculos que a questão pediu. Agora vamos pensar o seguinte. A lente é uma lente convergente, a gente tem ali os pontos, tudo mais. A gente sabe que a distância focal é 10 centímetros, tudo bem? E a gente sabe que a posição inicial do objeto era 30 centímetros da nossa lente. Como é uma lente de distância focal 10 centímetros e pela figura que eu pus para vocês, 3 quadradinhos equivalem a 10 centímetros, como o P1 é 30 centímetros, quer dizer que ele vai estar 9 quadradinhos ali para um lado da lente. Vou desenhar para vocês assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nono quadradinho seria mais ou menos aqui.
Então, essa é a posição do objeto, tudo bem? Aí, o objeto se deslocou para essa posição, que é a posição 20 centímetros. Opa, pera lá. Se a distância focal é 10 centímetros, que são os 3 quadradinhos aqui, mais 3 quadradinhos vai dar aqui, ó, 20 centímetros. Então, eu posso dizer para vocês que aqui é a posição P1 do objeto, aqui é a posição P2. Agora, a imagem. A gente calculou que a posição da imagem no início era para a gente o P1', que está aqui 15 centímetros, tudo bem? 15 centímetros seria para a gente, olha só, deu positivo, quer dizer que é uma imagem real. A imagem real está lá do outro lado da lente, então formou para a gente uma imagem que está 15 centímetros, é bem no meio aqui de 10 centímetros, que seria o foco, e 20, que seria o antiprincipal. Então está aqui a nossa imagem, tudo bem? Isso aqui seria para a gente o P1'. E depois a imagem vai se deslocar para a posição P2', que fica a 20 centímetros da lente. Como deu positivo, é real. Se é real, está lá do outro lado da lente. No caso aqui, 20 centímetros, se o F é 10, 20 centímetros dá exatamente sobre o ponto antiprincipal. Está aqui a formação da nossa imagem, que é o P2', tudo bem? Nossa, quando você pôs tamanhos diferentes, sim, porque a gente viu na aula passada que quando o objeto está sobre o antiprincipal, a imagem forma sobre o antiprincipal. Bom, mas a questão perguntou para a gente sobre a divisão da velocidade do objeto pela velocidade da imagem. Vamos começar determinando, então, a velocidade do objeto. Velocidade do objeto vai ser o quê? Vai ser o ΔX do objeto dividido pelo tempo. Então, a velocidade do objeto vai ser igual a... Dá uma olhada lá na figura, por favor, e vê se você concorda comigo que daqui até aqui é o tanto que o objeto andou. Então, é para a gente o nosso ΔX do objeto. Bom, para a gente achar isso aí fica bem fácil, porque a gente já tem os valores das distâncias. Olha lá, eu sei que essa distância daqui até aqui é 20 centímetros, tudo bem? Que é o P2. A gente sabe que essa distância daqui até aqui é 30 centímetros, porque é o P1. Então, se eu tenho 20 centímetros até P2 e 30 até P1, a gente pode dizer que o nosso ΔX do objeto foi 10 centímetros, tudo bem? Então, voltando lá para o cálculo da velocidade do objeto, fica para a gente 10 centímetros dividido pelo tempo que foi dado, que é 1 segundo. Então, a velocidade do objeto fica para a gente 10 centímetros por segundo. Agora, a velocidade da imagem. A velocidade da imagem é ΔX da imagem dividido pelo tempo que a imagem demora para se deslocar, que é o mesmo do objeto, 1 segundo. Vamos lá. Fica bem simplesinho a gente achar essa medida também. A gente sabe que essa distância daqui até aqui vale para a gente o valor de P1', que é 15 centímetros. E essa distância daqui até aqui a gente também acha com facilidade, que é o P2', que a gente calculou que ele vale 20 centímetros. Então, olha só, eu quero achar o valor do ΔX da imagem. A imagem andou do P1' até o P2'. É esse pedacinho que ela andou. Isso aqui para a gente é o ΔX da imagem. Vamos lá? Se eu tenho 15 até o P1' e tenho 20 até o P2', a gente pode dizer que o ΔX da imagem foi de 5 centímetros. Então, vamos lá para o cálculo da velocidade da imagem. Vai ser o ΔX da imagem, que é 5 centímetros, dividido pelo tempo, que é 1 segundo. E aí a gente chega que a velocidade da imagem é igual a 5 centímetros por segundo. Mas o que a questão está buscando como resposta é VO dividido por VI, ou seja, ela quer que a gente ache a razão velocidade do objeto por velocidade da imagem. Velocidade do objeto é 10 centímetros por segundo, e a da imagem é 5 centímetros por segundo. Então, a razão VO por VI é igual a 10 por 5, 2. Detalhe, né? Como os dois estão em centímetros por segundo, a resposta não tem unidade. Então, a razão VO por VI
é igual a 2, por isso o gabarito é a letra E. Pessoal, e com isso a gente encerra então essa primeira parte dos cálculos da parte de lentes esféricas. Na aula que vem a gente vai continuar fazendo uma análise um pouquinho diferente, tá certo? Tchau e até lá!